pessoas. Nós hoje vamos falar sobre um dos princípios mais importantes do direito ambiental para mim, que é o direito da precaução no direito ambiental. Eu acho muito importante. E nosso palestrante é o doutor Maurício Mota, que é doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da UERJ, professor de Direito Ambiental do doutorado em Direito da Faculdade de Direito da UERJ, professor do mestrado de Direito da Faculdade de Direito de Campos, e diretor jurídico da UERJ e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ele quase não trabalha, né? Vocês já viram que é muito agitado, que, aliás, é muito comum no meio dessa turma toda. Eu, antes de convidar o doutor Maurício para vir tomar lugar dele à mesa, gostaria de lembrar aos senhores um convite que eu fiz antes de um seminário que haverá amanhã. Eu estou recebendo agora o convite com o programa. Mas eu já, na reunião anterior, já tinha até comentado com os senhores. É às 10 horas da manhã, começa às 10 horas, na UAB, Avenida Marechal Câmara, 150, nono andar. É na UAB. Quem estiver interessado, quiser ir, é o dia inteiro. Começa às 10 horas e de tarde, outra vez, às 14 horas. Não vou entrar em detalhes, não, depois vocês podem ver a programação. E lembrar aos senhores que nós teremos, em maio, dia 19, em junho, dia 9, julho nós não teremos reuniões, mas em agosto será dia 18, e setembro nós temos marcado dia 15. Esse dia 15 ainda não é muito certo, porque nós estamos tentando organizar um seminário de direito ambiental. Nós vamos falar alguma coisa sobre os 20 anos da Constituição Federal e a evolução do direito ambiental nesse período, porque nós, depois da Constituição, tivemos oportunidade de ter muitas leis editadas e muitas leis modificadas para que ficassem de acordo com os ditames constitucionais. E deixa eu ver o que mais. Então, agora, doutor Maurício, para não ocupá-lo antes, o senhor está convidado a tomar parte conosco aqui, doutor Maurício. E vou convidar também... Convido o doutor Marcos Alcino para vir tomar parte da mesa. E também o doutor João Batista Damasceno. Gostaria de agradecer a presença de um outro desembargador que está nos prestigiando, o doutor Rogério de Oliveira, que é conhecido há muito tempo, desde o tempo que nós éramos juízes, humildes juízes. Não desembargador. Lá tempo vocês eram... Doutor Damasceno e doutor Marcos Alcino fazem parte do núcleo básico do Fórum Permanente. Eu não fiz e gostaria de convidá-los a, necessariamente, não desligar o celular, mas colocar, pelo menos, baixo ou no vibratório. Eu agradeço. Doutor Maurício também. Doutor Maurício, o senhor tem o tempo que o senhor precisar para nos falar sobre o princípio da precaução, e eu já vou anotar muita coisa que o senhor vai falar, porque eu quero aprender sempre. Talvez a gente tenha que descer. Ah, não. Vai descer? Vamos dar apresentação? Vamos descer. Eu vou deixar isso aqui. Ah, perfeito.
Boa tarde a todos. O tema da nossa conferência hoje é o princípio da precaução no direito ambiental. O que vem a ser a ideia do princípio da precaução, como é que ele vai estar sendo configurado. Sociedade de riscos e avaliação dos problemas jurídicos dela decorrentes. Primeira questão fundamental, quando a gente fala em direito ambiental, é estabelecer que tipo de sociedade nós estamos tratando, qual é a grande característica da chamada sociedade pós-moderna. Ora, a sociedade na qual se estabeleceu os princípios tradicionais da responsabilidade civil, o princípio da culpa, a delimitação da responsabilidade a partir da culpa, do nexo causal e do dano, era uma sociedade fundamentalmente industrial. Ora, então nós somos frutos daquela sociedade da Revolução Industrial, daquela sociedade na qual havia uma acentuada troca de mercadorias e na qual os riscos estavam delimitados. Havia uma intensa atividade de troca de mercadorias, mas havia uma certeza quanto à delimitação dos riscos. Então, eu poderia classificar qual é o risco na atividade de transporte, imaginar que aquela atividade poderia causar danos em determinadas pessoas, algumas pessoas morreriam por conta de atividades decorrentes de transporte, e essas atividades seriam delimitadas. Seria possível fazer cálculos atuariais sobre isso. Ora, nós vivemos hoje uma outra sociedade, uma sociedade na qual essa forma de controle, essa capacidade de controlar os riscos não mais existe. Nós vivemos numa sociedade que produz mercadorias como produz riscos. Nós vivemos numa sociedade na qual eu não tenho a delimitação dos riscos. Eu não consigo imaginar quais são os riscos e eu não consigo, com o desenvolvimento das novas técnicas produtivas, delimitar a relação desses riscos. Maçãs transgênicas provocam alterações na fisiologia das pessoas que comem essas maçãs, celulares provocam câncer. Eu não consigo delimitar essa forma. Telhas de amianto que nós usamos na nossa casa são cancerígenas. Como estabelecer os riscos pelos quais nós estamos envolvidos? Ora, nós produzimos tecnologia e nós produzimos, ao mesmo tempo, uma quantidade incontrolável de riscos. Então, essa é a nova sociedade na qual nós vamos ter que estabelecer novas regras de direito. Regras para dar conta dessa sociedade que produz riscos como produz mercadorias. Nessa perspectiva é que se insere o princípio da precaução. Ora, o que vem a ser um princípio da precaução? O princípio da precaução é um princípio que vai ser, ou ele tem uma configuração, em princípio, absolutamente estranha à ideia de direito. Todos nós aprendemos lá, nas velhas lições de responsabilidade civil, que os danos hipotéticos não são indenizáveis. Ora, o que é o princípio da precaução? Eu estou me precavendo contra uma determinada realidade que talvez não se concretize, e em função dessa realidade, eu já vou tomar determinadas medidas que vão evitar que aquela coisa aconteça. Ou seja, eu estou estabelecendo não só a possível indenização de um dano hipotético, mas sequer eu posso estar indenizando uma situação na qual sequer há um dano.